Deixa marcado aí, deixa eu começar com 25, Mateus, tá? Mateus 25. Mateus 25. Deixa eu pegar o versículo 46. Diz assim, ó. Deixa eu pegar o 45. E ele responderá: digo a verdade a vocês, quando se recusarem a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando ajuda a mim. E eles irão para o castigo eterno, os injustos, ele fala, os injustos irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. E deixa eu juntar aqui esse versículo bem aqui, fala sobre dois caminhos, né? O castigo eterno e a vida eterna, dois caminhos. Para a vida eterna, que é o que nós queremos e estamos buscando, é bom a gente lembrar de uma pessoa que a ele foi oferecida a vida eterna, caso ele acreditasse em Jesus, crer em Jesus, que é o carcereiro. Atos capítulo 16, versículo 31, e vocês conhecem muito bem esse versículo, porque ele é muito famoso também, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vamos juntar também com Deuteronômio capítulo 30, também é conhecido, também é bem conhecido esse daí. E talvez nunca tivessem notado que há uma promessa maravilhosa aqui em Deuteronômio. Capítulo 30. Capítulo 30. Aqui também fala sobre dois caminhos. E a Bíblia, você que é crente, sabe que a Bíblia, em vários versículos, ela vai oferecer dois caminhos. Não tem três, é dois. Existem dois caminhos e não tem meio termo. E isso é muito bom da gente guardar, refletir e não esquecer que não existe meio termo, existe dois caminhos. Você escolhe um ou outro, e quando você não escolhe um, automaticamente você já está fazendo. Quando não existe uma escolha, isso também é uma escolha. E aqui em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 40, Deuteronômio capítulo 30, 19, diz assim: tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele promete dar aos antepassados de Abraão, Isaque e de Jacó. Aqui também fala de dois caminhos e de uma escolha que é pessoal. É uma escolha que a gente faz. E essa escolha, ela acontece quando
A graça de Deus, ela toca no nosso coração, despertando um desejo de nos aproximar dele, como está dizendo aqui, a decisão de ficar junto dele. E de repente a gente sente aquele desejo de conhecê-lo, de ficar perto, de conhecer a palavra dele, desejo de orar, desejo de buscar, desejo de fazer as coisas certas. A graça de Deus tocou no nosso coração. E nós estávamos lá fora fazendo tudo que o mundo faz e que é comum para a vida terrena, mas de repente sentimos desejo, e esse desejo foi a graça de Deus que tocou no nosso coração. A partir do momento que esse desejo ele tocou no nosso coração, aí começamos, Deus ele dá a direção certa e nos mostra o portão, ele nos mostra a entrada. Antes nós vivíamos nos desejos mundanos e terrenos. Parece, para nós, isso soa como uma coisa ruim, porque de fato mas lá fora não. Para as pessoas que estudam contigo, é a vida mais normal que tem. Para as pessoas que trabalham com você, para os teus amigos, para as pessoas que você se relaciona lá fora, a coisa mais normal. O que a gente chama de desejos mundanos, desejos terrenos, ou desejos demoníacos, o que a gente fala isso lá fora, para os teus amigos, teus colegas, é uma vida normal, e para a gente também era uma vida normal. Todos os desejos que a gente tinha, era tudo normal. Mas a partir do momento que Deus ele coloca esse desejo no nosso coração, aí há uma decisão, uma vontade de nos aproximarmos, de viver uma vida próxima dele, que é uma escolha pelo caminho que é estreito. Porque essa vida normal que a gente está falando é um caminho largo, e muitos são os que entram, pela porta larga, o caminho fácil, a maioria das pessoas. Uma vida normal, mas de repente a gente escolhe pela vontade de Deus, que nos atrai e começa a nos dar a direção certa, caminho correto por onde nós devemos seguir, que é o caminho estreito. Caminho estreito é o caminho de dedicação e obediência a Deus. Ele nos atrai a direção certa, e uma vez olhando o portão de entrada, devemos seguir pelo caminho. Ele mostra, a gente avistou o portão de entrada, aí a gente começa a seguir esse caminho. E esse caminho ele é uma trajetória, é um caminho que eu ainda não cheguei, é um caminho que nós ainda não chegamos. E nessa noite, essa é a consciência que eu quero trazer para a gente, porque é isso que está no meu coração. Porque o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, nós ainda estamos trilhando. O caminho estreito, o caminho apertado, ainda estamos trilhando. É um caminho de renúncias, e essas renúncias, elas são diárias, uma trajetória de renúncias, no caminho que nós escolhemos, porque é uma escolha, é uma responsabilidade pessoal, particular, cada um faz a sua escolha. Você está aqui, provavelmente porque você fez a escolha pelo caminho estreito, porém, muitos que estão na igreja, nesse momento, em qualquer igreja, muitos que estão sentados no banco da igreja, ouvindo uma pregação, apesar de estarem dentro da igreja, ainda não escolheram o caminho estreito, ainda estão vivendo pelo caminho fácil,
uma vida normal, ainda estão dentro da igreja, mas quando saem da igreja vão fazer coisas erradas, e alguns ainda chegam na igreja para adorar. Nesse momento eu não estou falando nem da gente, irmãos, mas em várias igrejas acontece, na minha acontece, mas em todas as igrejas tem pessoas que chegam para adorar. Só que quando ela chega para dar para Deus o louvor, ela oferece para Deus um fogo estranho, porque ela já vem cheia, ela já assistiu o que não edifica, ela já se envolveu com o que não edifica, ela já fez coisas erradas, ela já levou muito tempo no celular, na pornografia, algumas coisas. Ai, como acontece tanto isso. Aí vem e oferece para Deus fogo estranho. E outros, quando saem da igreja, vão fazer coisas erradas e vai para motel, e vai para fornicação. Apesar de estar dentro da igreja, não significa que a pessoa escolheu o caminho estreito. Mas nós que escolhemos o caminho estreito, a gente está na trajetória. É uma trajetória onde o caminho estreito bagagens daqui, dessa terra, a gente vai ter que ir deixando, porque não tem espaço para essas bagagens. Crenças, tive que abandonar muitas crenças, muitas coisas que eu acreditava. Meu Deus do céu, se eu falar aqui, irmão, eu já fiz tanto. Acho que a gente faz. Eu já fiz. A gente faz porque a gente não conhece a verdade. Aí um chega e fala que é bom. Outro chega, fala também que é bom. O terceiro chega e diz que dá certo. A gente faz. A gente também coloca lá o alho, né, no canto. A gente também pega a arruda, a gente também pega a figa, né? Já usamos figa. Ai, meu Deus, já fizemos tanta coisa. Tive que abandonar muitas crenças, habilidades, porque existem coisas. Eu estava pensando nisso, acho que ontem, foi esse dia, terça-feira. Tem coisa que eu ainda sei fazer, não faço. Não sei se isso vai falar contigo, mas muitos de nós sabemos fazer coisas que você sabe que não é o teu lugar, não é o teu chamado, então você não faz. Não faz. Tive que abandonar algumas habilidades, esquecer, deixa de lado, nem tentar fazer de novo. Não é meu chamado, não foi para isso que Deus me chamou. Abandonar habilidades. Nesse caminho não passa orgulho, não, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou nada. Não passa status, que é uma coisa que muita gente procura, status. Não passa, então deixa de lado. São bagagens que a gente vai abandonando pelo caminho, para poder seguir em frente. E nesse caminho, nós não podemos desistir, tem que ir até o fim. Agora, há desistências constantes das nossas próprias vontades. Há desistências das nossas vontades que, em alguns casos, vai nos causar sofrimento. Não sei se o que eu acabei de falar aqui falou com alguém, já passou por isso, porque eu já passei, eu passo. Às vezes, obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus quer, às vezes é fácil, às vezes tranquilo, mas às vezes causa sofrimento, às vezes causa lágrimas, choro, porque o caminho é estreito, porque não é fácil. Se fosse fácil, era uma multidão. Dá uma olhada comigo em 1 Pedro capítulo 4, perdão. 1 Pedro capítulo 4. Agora, eu preciso
comentar uma coisa sobre o que a gente leu lá em Deuteronômio capítulo 30. Mas não vou comentar agora não, depois. Que coisa maravilhosa, irmão. Deixa para depois. Vou comentar agora não. 1 Pedro capítulo 4. A gente vai dar uma olhada no versículo 1 e no 2. Diz assim, olha: uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter uma atitude semelhante. Devem estar prontos a sofrer também. Lembre-se, o sofrimento físico enfraquece a força do pecado. E vocês não estarão gastando o resto da sua vida andando atrás de desejos mundanos, mas estarão desejosos de fazer a vontade de Deus. Fala sobre o sofrimento. Às vezes não, tem tempo que é tranquilo, tem tempo que é só paz, mas tem tempo que não é assim, irmãos. Tem tempo que é difícil. Algumas coisas para fulano não dói, para ciclano, mas para o outro dói. Dizer não dói, renunciar para um outro dói. E a salvação, eu sou salvo, você é salvo. Essa salvação ela é diária, ela é uma escolha diária. E todos os dias nós estamos escolhendo ser salvo através do quê? Como? Através do arrependimento diário. Porque todos os dias nós temos que nos arrepender. Não sou perfeita, vocês não são perfeitos. Por isso que a salvação, ela acontece quando diariamente nós estamos nos arrependendo, e eu tenho os meus motivos para me arrepender hoje, porque a gente não é perfeito, e a gente desagrada a Deus, às vezes no pensamento, às vezes no falar, desagradamos, fazemos coisas que o Espírito Santo, a gente sabe que o Espírito Santo não se alegra. Aí novamente hoje eu me arrependo, e através do arrependimento sincero é que a salvação ela é garantida hoje, por causa de um arrependimento sincero. Amanhã, para novamente poder me sentir salva perto de Deus, me sentir com a vida eterna garantida, eu vou precisar me arrepender novamente. E o arrependimento, ele é diário. Esses dois caminhos, um fala sobre a perdição, e eu não quero nem entrar, até porque a gente já meditou sobre isso, sobre a perdição eterna, sobre o castigo eterno, sobre um lugar de tormento, um lugar de fogo, de enxofre. Não importa, o importante é que a gente entende que esse lugar é um lugar onde não há vestígio da presença de Deus. Então, a gente não quer ir para lá. E só tem dois caminhos e não tem meio termo. E existe o outro caminho, que uma vez que você olha o portão, que você olha a porta de entrada, aí você segue rumo à vida eterna, que Jesus Cristo. Esse é o caminho, nós já sabemos que é Jesus Cristo o caminho. E esse lugar de vida eterna, aonde a Bíblia garante, o lugar aonde o caminho da salvação, que é o caminho que a gente escolheu, que eu escolhi, que você escolheu, a gente não sabe onde fica, a gente não sabe a localização, a gente não sabe praticamente nada. A gente medita sobre ele, até porque a gente precisa meditar para poder animar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Isso é uma certeza. Quanto mais a gente pensa no céu, mais nos ajuda a fazer renúncias, mais nos ajuda. A gente não sabe muita coisa, não sabe onde é. A única coisa que a gente sabe e que nos faz realmente desejar ir para lá é que a gente sabe que lá é um lugar onde Jesus está. Ponto.
E Ele, Jesus, é o único caminho, a única porta, o único meio, como disse Paulo e Silas para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo. Será salvo, será salvo. Aí deixa eu juntar com Deuteronômio capítulo 30, crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas aí diz assim: tu e a tua casa. E em Deuteronômio 30, você leu comigo, que lá está dizendo assim, que a bênção e a vida para você e para os teus filhos, e em outras traduções, a tua descendência. Que maravilha, né? Que maravilha, a gente fez a escolha do caminho, nós estamos marchando. Chegamos? Não, não chegamos. Eu cheguei? Não, eu não cheguei. Aí eu me lembro até do apóstolo Paulo, né? Não que eu tenha alcançado, não alcançou, eu não alcancei a perfeição. Amanhã eu vou precisar novamente entrar na presença de Deus, pedir perdão dos meus pecados, mas estamos marchando. Eu escolhi marchar, você escolheu marchar, e nós estamos marchando rumo a esse caminho. E a escolha que eu fiz do caminho estreito, o caminho de renúncias, o caminho apertado, o caminho aonde todos os dias eu digo não para as minhas vontades, para as coisas que eu quero, porque às vezes eu quero coisas que Deus diz não, ou então eles ainda não é a hora. E nas minhas conversas sinceras com Deus, às vezes eu sinto a repreensão de Deus, mas eu continuo marchando, continuo. E esse caminho, a decisão que eu fiz, aonde eu continuo marchando, a Bíblia garante, tanto lá em Atos, quando fala para o carcereiro, como em Deuteronômio capítulo 30, garante que as nossas decisões, a minha, a tua decisão, ela repercute nas outras gerações, ela repercute, ela vai muito longe, ela influencia. Irmão, você sabe o quanto isso é maravilhoso? Eu já falei várias vezes aqui para vocês, que algumas vezes lá atrás, no começo da caminhada, chegou uma época na minha vida em que eu disse assim: eu vou seguir em frente e servir Jesus não só por mim, mas eu vou servir a Deus também pelos meus filhos. E eles eram também um motivo pelo qual eu não queria desistir, porque eu não queria para eles uma vida normal, lá fora, curtir, aproveitar, ser feliz do jeito que o povo quer, sabe? Trabalhar, tem muita gente que é gente do bem, né? Gente de direita, gente correta, passa a semana toda trabalhando, aí no final de semana se dá o direito de tomar uma cervejinha, curtir, faz mal para ninguém, são gente do bem. E eu não queria uma vida normal para eles. E a nossa decisão de persistir, de resistir, de renunciar, de negar as nossas vontades e continuar trilhando, marchando no caminho estreito, isso influencia poderosamente na vida dos nossos filhos e netos e nas próximas gerações. Alguns de nós, eu sou um exemplo disso, eu não sei se mais alguém, mas alguns de nós carregamos na nossa trajetória uma força que vem dos testemunhos que deixaram para nós. No meu caso, o testemunho da minha mãe é muito forte na minha vida, é muito forte. No momento em que eu vi os últimos dias de vida dela, próxima de Deus, a fé e as últimas palavras que ela falou, as últimas palavras, deu um suspiro quando o Espírito saiu. Ela disse: Deus, eu te entrego a minha vida. E me impulsionou e impulsiona até hoje. Então alguns de nós carregamos essa marca que deixaram na gente. A
A palavra de Deus, ela realmente é verdadeira hoje. A nossa escolha, a nossa renúncia também vai impactar muito nas pessoas que convivem com a gente e aquelas que virão atrás, mas que vão saber da minha e da tua história. Louvado seja Deus. E isso não tem nada que pague, nada que pague. As nossas decisões têm repercussões eternas. Essa é uma verdade. E não momentâneas, mas a decisão de renúncia, de caminho, que o caminho da bênção e da maldição, e a bênção que a gente quer, ela só vem. Qual é a bênção? A bênção de Deus. Nós não estamos errados em almejar a bênção de Deus, sermos abençoados. Ela só vem pela obediência. E a vida, que é a vida eterna, essa decisão, essa escolha, a escolha que a gente faz pelo caminho estreito, pelo caminho Jesus, pelo caminho da salvação, pelo caminho da vida eterna, essa escolha, ela tem que ser hoje, mais uma vez, ela tem que ser amanhã, ela tem que ser diária, e hoje, nos fortalecendo, nos preparando, isso nos garante que um dia, a palavra de Deus nos garante que se a gente continuar evoluindo, porque a gente não está na beira do caminho, nós não estamos sentados, nós estamos trilhando, nós estamos marchando, que nós vamos chegar. Aonde é que nós vamos chegar? Não sei aonde é, qual a localização, nós vamos chegar onde Jesus ele está. Nós vamos chegar. E garante também que muitas pessoas serão influenciadas pela nossa decisão. Aonde nós vamos chegar e outras pessoas vão chegar influenciados por nós, é um lugar aonde lá não tem maldade, lá não tem polícia, lá não tem assalto, lá não tem briga, lá não tem confusão, lá não tem atrito, não tem traição, lá não tem rival, lá não tem nada de ruim. A gente não pode desistir. O caminho, já está escrito aqui na Bíblia, né? O caminho é um caminho difícil, é um caminho apertado, é um caminho estreito, mas é a nossa decisão, é a nossa escolha, olhando para o final do caminho, olhando para onde o caminho vai nos levar, a gente vai continuar até o fim. Amém, Jesus? Se coloque de pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos.